Viajante, hoje vamos descer às profundezas do oceano para encontrar aquela que foi tanto protetora quanto vingadora, tanto mãe quanto destruidora, Namaka, a deusa das águas. Mas antes que esta misteriosa e incrível lenda comece, inscreva-se agora no canal Lendas da Polinésia. Ative o sininho, para não perder as lendas surpreendentes desta cultura dos povos polinésios. Vamos juntos em mais um episódio sobre as histórias ancestrais deste mundo e como os navegadores que seguiam as estrelas. Prepare-se para viajar além do tempo. A história começa com o nascimento da Senhora do Mar. Em Kaiki, a terra ancestral dos deuses, nasceram filhos de imenso poder. Entre eles estava Namaka, filha de Kani Milolhai e Almeia. Enquanto seus irmãos herdavam o fogo, as florestas e até as formas marinhas, Namaka nasceu envolta pelo som das ondas. Dizem que, ao vir ao mundo, uma maré incomum cobriu as praias de Kaiki. Os pescadores viram peixes brilhantes subirem à superfície, como se saudassem a recém-nascida. Seu choro foi ouvido não como som, mas como o rugido distante do oceano. Desde criança, Namaka demonstrava poder incomum. Quando sorria, o mar ficava calmo, como uma lagoa de cristal. Quando se irritava, ondas imensas batiam nas falésias, e correntes traiçoeiras arrastavam embarcações. Ela cresceu cercada por criaturas marinhas. Tubarões, que para os povos polinésios eram ancestrais divinos, nadavam ao seu redor como guardiões. Golfinhos seguiam sua canoa, e serpentes marinhas, conhecidas como moó, habitavam cavernas secretas aguardando seu chamado. Namaka não era apenas uma deusa. Ela era o próprio mar em forma viva. Coração partido à traição que virou ódio. A rivalidade entre Namaka e Pele não nasceu apenas da oposição entre fogo e água. Há uma história que alimenta o drama com sangue e lágrimas. Pele, impetuosa e apaixonada, desejou o marido de Namaka. Ninguém sabe ao certo se o homem foi seduzido pela chama ardente de Pele ou se cedeu por fraqueza. Mas o resultado foi inevitável. Namaka descobriu a traição. Imagine, viajante, o coração de uma deusa que acreditava ser senhora absoluta do mar, traída dentro da própria família. A dor se transformou em fúria, e a fúria em vingança. Namaka jurou que Pele jamais teria paz. Mesmo que atravessasse oceanos inteiros, ela a caçaria. Mesmo que se escondesse nas montanhas mais altas, o mar se ergueria para encontrá-la. Essa não seria apenas uma batalha de elementos. Seria uma guerra de irmãs marcada por orgulho, rancor e dor. Nuvem contornado, a caçada pelos oceanos. Quando Pele partiu de Kaiki em suas canoas sagradas, levando irmãos e seguidores, Namaka perseguiu sem descanso. As estrelas mal nasciam no céu quando já se ouviam trovões. Ondas colossais, maiores que montanhas, surgiam do nada. Ventos cortavam as velas das embarcações, e raios iluminavam o mar como se os céus quisessem revelar a ira da deusa. Há quem diga que cada ilha do Pacífico onde Pele tentou se fixar traz ainda as marcas dessa perseguição. Em algumas, crateras cobertas pelo mar, como lembrança do fogo apagado. Em outras, falésias partidas em dois, como se as ondas as tivessem arrancado com violência. Os antigos navegadores transmitiam histórias dessas batalhas como lições. Respeite o mar, pois nele vive uma deusa que pode se erguer a qualquer momento para testar sua coragem. O encontro no Havaí. Finalmente, Pele encontrou no Havaí um refúgio para suas chamas. Mas Namaka não tardou a chegar. As batalhas travadas ali são lembradas como um dos maiores espetáculos da natureza divina. Imagine o cenário: rios de lava descendo das encostas do Kilauea, encontrando o mar que avançava em ondas gigantes. O choque era tão violento que colunas de vapor se erguiam como torres até o céu. O chão tremia, o ar queimava,
e o mar rugia. Cada encontro entre elas não destruía apenas, criava novas praias, solos férteis, penhascos e cavernas surgiam da luta entre fogo e água. O Havaí se tornou o palco eterno da guerra entre irmãs, mas também o berço de um equilíbrio cósmico, fogo e mar moldando juntos a própria terra. Os rituais em honra a Namaka. Apesar de sua fúria, Namaka era reverenciada como protetora dos navegadores. Antes de se aventurar no mar aberto, era costume lançar oferendas. Flores, colares de conchas, cocos partidos e até pedaços de peixe fresco. Essas oferendas pediam não apenas boa pesca, mas também mar calmo e proteção contra tempestades. As canoas partiam silenciosas, os cânticos ecoavam, e cada onda parecia ouvir o chamado humano. Os povos acreditavam que, se respeitassem Namaka, ela os guiaria. Se a ignorassem, ela os puniria. Até hoje, muitos havaianos mantêm essa tradição. Colares de leis são lançados ao mar como agradecimento ou pedido de proteção. Alguns dizem que, em noites de lua cheia, as ondas levam esses presentes até as profundezas, onde a deusa ainda os recebe. O poder das tempestades e tsunamis. Namaka não era apenas dona das marés. Ela era senhora das tempestades. Cada ciclone que surgia nos trópicos, cada tsunami que arrasava vilas costeiras, era lembrado como um recado dela. O mar é maior que o homem, e ninguém deve esquecer disso. Há lendas de pescadores que juram ter visto sua figura emergir das ondas durante tempestades. Cabelos como cascatas, olhos como abismos azuis, braços erguendo paredes líquidas que engoliam embarcações inteiras. Os guardiões do mar. Namaka não lutava sozinha. Ao seu lado estavam os guardiões marinhos. Tubarões gigantes, considerados ancestrais e protetores. Serpentes oceânicas chamadas Mo'o, que podiam assumir forma humana ou animal. Peixes luminosos que iluminavam o fundo das cavernas submarinas. Essas criaturas eram temidas e respeitadas. Muitas famílias polinésias diziam descender de tubarões protetores enviados por Namaka. Para elas, mergulhar no oceano era retornar ao colo da própria deusa. A dualidade das irmãs. Apesar da rivalidade, o ciclo era claro. Sem Namaka, o fogo de pele queimaria sem limites. Sem pele, o mar de Namaka engoliria todas as terras. O confronto entre ambas não era apenas destruição, mas equilíbrio. É nesse choque eterno que se entende a filosofia polinésia. A vida é feita de opostos que se enfrentam, mas juntos criam o que é duradouro. Assim como o homem precisa do fogo para viver e do mar para alimentar-se, o mundo precisa da dualidade para existir. Se o tabu de pele é não retirar pedras de lava, o de Namaka é o respeito ao oceano. Nunca se deve entrar no mar sem pedir licença, nem desafiar as ondas em dias de fúria. Há quem diga que surfistas imprudentes, pescadores arrogantes ou navegadores descuidados foram levados por correntes invisíveis, não pela força natural, mas pelas mãos da própria deusa. Viajante, Namaka não é apenas a irmã inimiga de pele. Ela é o mar em sua essência. O alimento e o abismo, a calmaria e a tempestade, o abraço e a prisão. Sua história é um lembrete de que a água pode ser fonte de vida, mas nunca deixará de ser também força de destruição. Inscreva-se agora no canal Lendas da Polinésia e ative o sino para seguir comigo nas próximas jornadas. E deixe nos comentários: se tivesse que escolher, você navegaria com a chama de pele ou com as águas profundas de Namaka?